Olá a todos, muito boa noite, bom dia ou boa tarde para aqueles que vão assistir depois da estreia. Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para a nossa palestra da semana e esta é a nossa última palestra do ano, né? Então vamos nesse momento agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, orientados pelos nossos irmãos da espiritualidade maior, agradecendo pelo ano que tivemos, pela oportunidade de aprendizado cada dia, que nós possamos estar todos juntos no próximo ano, estudando, aprendendo cada vez mais, um auxiliando o outro, sempre todos de mãos dadas, procurando sempre esperar aquele que está um pouquinho mais para trás e sempre agradecendo a Deus por todas as oportunidades que recebemos. E agradecendo imensamente a oportunidade de fazer parte desta casa maravilhosa que nos ensina e nos orienta o tempo inteiro. E que seja feita a vontade do Pai Maior sobre todas as nossas, em qualquer que seja o instante da existência em que nós nos encontremos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, mais uma vez nós estamos dentro de uma lição do livro Opinião Espírita. Essa é a lição 53. Todos nós já sabemos que esse livro foi um livro ditado por Emmanuel e André Luiz, né, a Chico Xavier e Valdo Vieira, e o tema de hoje é natural e inevitável. Nós vamos achar também uma correspondência desse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 16. Nós vamos começar com a frase de Kardec, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Vamos começar por essa frase, porque essa frase ela vai nos remeter à nossa responsabilidade enquanto membros de uma casa espírita. E nós vamos entender um pouquinho o decorrer da nossa explanação aqui deste tema. Bom, natural e nem podia ser de outro modo. Caminhando sobre a ironia de muitos, qual um peregrino sem pouso certo. Este tema ele vem falar sobre a nossa decisão de nos tornarmos espíritas. O quanto isso é difícil para aquele que toma a decisão de fazer essa mudança na sua vida, no momento em que conhece o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e o quanto isso vai modificar a nossa caminhada sobre a Terra. Principalmente as nossas atitudes vão se modificando e todos aqueles que estão ao nosso redor muitas vezes não vão compreender muito o que se passa conosco, o porquê da nossa mudança. Então ele fala assim, né? É natural que aconteça algumas injustiças conosco no caminho, porque nós vamos nos tornarmos apóstolos, né? Do Espiritismo, se nós assim desejarmos e nos dedicarmos e nos aprimorarmos nos estudos. Então ele vai falando que no caminho nós vamos encontrar muitas ironias quando nós começarmos a falar sobre as nossas mudanças de pensamento, de atitudes, de como é que nós vamos nos comportar daqui para frente perante a sociedade, a nossa família, o nosso trabalho, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Incompreendido nos melhores propósitos, figurando-se sobre sentenciado a sistemático abandono, sem apelação de qualquer natureza. Então, muitas vezes nós vamos comentar sobre um determinado assunto que está decorrente na nossa sociedade, né? E aí nós vamos dar a nossa opinião segundo o olhar da doutrina espírita e não vamos ser compreendidos, né? Nós vamos ser, muitas vezes, aí meio que massacrados na nossa colocação, no nosso pensamento, porque nós vamos nos colocar de maneira completamente diferente de tudo que está sendo colocado sobre esse determinado assunto, principalmente na mídia, e a gente já sabe que muitos de nós caminhamos pela opinião midiática, né, por tudo que os jornais falam, as revistas e os programas de televisão falam, e a internet fala, e aí por diante vai formando opiniões muitas vezes equivocadas sobre determinado assunto, e quando nós colocamos
a nossa opinião sobre a opinião espírita, com os olhos da doutrina espírita, as pessoas não vão nos compreender. Então nós vamos ser um pouquinho aí, vamos dizer assim, não compreendidos, nós vamos ser incompreendidos nesse momento, né? Porque as pessoas não estão preparadas para pensar do jeito que a doutrina espírita nos orienta a pensar e agir. Considerado na categoria de louco, muitas vezes pelos antes mais caros. Então, muitas vezes nós vamos falar sobre determinado assunto que está decorrendo aí, a boca miúda, como se diz, e nós vamos dar uma opinião contrária de tudo aquilo de todas as outras pessoas, porque nós já estamos aprendendo que dentro da nossa existência existem várias existências, né? Nós temos encarnações anteriores e vamos ter outras futuramente, dessa que nós estamos agora, e que não há nem injustiçados e nem injustiça no mundo, porque nós temos a lei de causa e efeito. E toda vez que nós, a partir do momento que nós começarmos a estudar e nos dedicarmos à orientação espírita e colocar ela em prática no nosso dia a dia, nós vamos começar a colocar também a nossa opinião de maneira diferente sobre todos os assuntos que nos cercam, não importando de que ordem eles sejam. Então, aquelas pessoas que antes eram mais próximas de nós, os nossos amigos íntimos, os nossos familiares, aqueles que não são mais caros mesmo, né, no nosso relacionamento, eles não vão nos compreender se eles não estiverem fazendo parte da mesma doutrina que nós estamos fazendo, se não estiver olhando com os mesmos olhos que nós estivermos olhando, se não estiver olhando com os olhos da caridade, né, como pede Jesus para nós no Evangelho. Então, muitas vezes, essas mesmas pessoas vão sim nos massacrar, muitas vezes, naquilo que nós estamos vendo hoje de maneira completamente diferente do que víamos ontem. Preterido onde se encontre qual fosse irresponsável. Então, muitas vezes, nós vamos dar a nossa opinião ou fazer alguma coisa de maneira diferente, que vai parecer aos olhos da sociedade ou daqueles que estão mais próximos de nós, como se nós fôssemos irresponsáveis, como se nós estivéssemos, muitas vezes, por exemplo, passando a mão na cabeça daquele que errou. Quando isso não é verdade, né? Nós não passamos mão na cabeça do erro, nós compreendemos o erro, acolhemos ele, e aí, então, nós orientamos para que ele também perceba o quanto que ele errou, né? Como Jesus fez, por exemplo, com Maria Madalena, né? Com a mulher adúltera, quando ela foi levada até ele para que ele julgasse o ato dela, mas ele não a julgou, ele simplesmente orientou para que ela não fizesse mais aquilo que ela estava fazendo e também para que nada pior acontecesse com ela da próxima vez que ela fosse pega no erro. Então nós precisamos entender, compreender as lições do Mestre Jesus e colocá-las em prática na nossa caminhada. E a doutrina espírita pede isso para nós, que nós sejamos justos e honestos na hora de fazer as nossas colocações sobre determinados assuntos. Então, por quê? Porque ao mesmo tempo que nós podemos estar julgando alguém, pode ser que no dia de amanhã sejamos nós os julgados, e nós não gostaríamos que as pessoas utilizassem de rigor para nos julgar, não é? Então vamos ter olhos para ver e ouvidos de ouvir, como pediu Jesus. Experimentando por golpes e zombaria sobre o guante da antipatia gratuita. E é isso que às vezes acaba acontecendo. Às vezes a gente acaba aí adquirindo algumas inimizades pelo caminho, algumas antipatias, algumas pessoas até deixam de falar com a gente, porque nós agora estamos pensando diferente, agindo diferente daquilo que costumávamos agir antes de conhecermos essa doutrina que nos esclarece tanto. Ele continua falando sobre todas as dificuldades que nós vamos encontrar pelo caminho. Então ele vem falando assim: espancados nos sentimentos, qual se trouxesse no peito um coração de mármore. Ou seja, muitas vezes vai parecer que a gente não está sentindo a dor daquele que aos nossos olhos foi injustiçado, mas sim daquele que cometeu a injustiça. Então parece que o nosso coração ficou um pouco duro, porque nós não estamos nos colocando no lugar daquele que foi maltratado pelo outro. E na verdade nós sabemos
que aquele que está agredindo é quem sofre mais. Porque só pode agredir alguém aquele que tem uma dor muito intensa dentro de si mesmo, que ainda não entendeu o que o amor é a lei maior. Então esse é o mais pobre de espírito que existe e que nós temos que ter por ele uma grande misericórdia, né? Aquele que mais comete crimes é o que mais precisa da nossa misericórdia. Aquele que foi injustiçado também tem que ser acolhido, tem que ser tratado da melhor forma que nós pudermos, com justiça, com amor e com caridade. Mas este tem mais capacidade de repente, de perdoar, né, de se colocar no lugar do outro. Nós temos que acolher os dois lados da sociedade, o que agride e o que sofre a agressão. Nós não podemos colocar também como se fosse um ajuste de contas. Não, isso não cabe a nós fazermos. Isso cabe à lei de causa e efeito. É ela quem vai fazer todos os ajustes que nós precisamos ter que encontrar pelo nosso caminho. Então nós não podemos nos colocar de repente, mas a doutrina espírita nos diz que existe a lei de causa e efeito e que nós vamos ter que nos reajustarmos com a lei. Mas nós não sabemos de que formas nós vamos nos reajustar com a lei. Então, quando nós nos depararmos com uma injustiça, nós não vamos julgar, nós vamos acalentar aquele que foi maltratado, aquele que sofreu a injustiça e orientar aquele que cometeu a injustiça. É assim que a doutrina espírita nos orienta a trabalhar com os nossos irmãos. E aí ele continua dizendo que nós vamos ser mal interpretados nas palavras, né? Qual se nós fôssemos um forasteiro a expressar-se por idioma desconhecido. Nós vamos começar a falar e as pessoas não vão entender o que a gente está falando, né? Porque não fazem parte do mesmo credo que nós estamos. Então elas não vão compreender a nossa linguagem logo de cara. Então nós vamos falar e eles não vão nos entender. É como se nós estivéssemos num outro país que fala uma língua diferente da nossa e nós não entendemos nada que está sendo dito lá, a não ser que tenha um intérprete ali para nos ajudar. Mas, neste caso, nós não vamos conseguir, de cara, fazer com que as pessoas compreendam. Então, através das nossas ações, do nosso comportamento, da nossa expressão perante a sociedade, é que as pessoas vão entender como é que nós estamos agindo e por que estamos agindo daquele jeito. Não adianta nós debatermos com a pessoa, porque não vai adiantar. Desajustado onde more, apontado por estrangeiro no próprio rincão natal, é a mesma coisa, né? Nós vamos estar meio deslocados dentro da nossa própria casa, porque os nossos parentes, os nossos filhos, marido, irmãos, pais, tios, tias, não vão compreender a nossa atitude, a nossa mudança de atitude logo de pronto. Nós vamos ter que dar um tempo a essas pessoas para que elas também possam digerir toda a nossa mudança. E através da nossa mudança, do nosso exemplo, todos vão compreender. Sacrificado nas menores aquisições, lembrando um pária, sem apoio e sem rumo. E aí continua, né? Nós não vamos ter ninguém fora da casa espírita que fale a mesma língua que nós. Só aqueles que já têm o mesmo estudo, o mesmo esforço, a mesma intenção de mudança é que vai compreender. Condenado sem culpa, qual inocente no banco dos réus. Muitas vezes nós vamos receber injúrias, né? Nós vamos ser apontados por conta das nossas atitudes diante de uma situação que todos vão falar de um jeito e nós vamos falar de outro jeito, completamente diferente. Então é como se nós fôssemos culpados, tanto quanto aqueles que estão sendo julgados culpados naquele momento. E nós temos que ter paciência e caridade com os nossos irmãos que não têm a mesma compreensão que nós estamos tendo agora. E sermos imensamente gratos por sabermos que pode ser diferente, que não precisa ser do jeito que estava sendo até então, porque estava doendo muito, por isso nós procuramos uma maneira diferente de agir, para que a dor passasse, né? Toda dor tem hora para acabar. A dor acaba quando a nossa mente desperta, quando o nosso coração agradece e as nossas mãos trabalham. Então nós precisamos estar prontos para entender os irmãos que ainda não compreendem a mesma doutrina que nós compreendemos. Humilhado sem razão a afeição do homem reto, inconsideradamente relacionado por malfeitor. Tudo isso que nós já falamos se inclui também nessa frase.
E aqui nós vamos só lembrar que o texto ele não está colocado por inteiro, porque o texto é muito extenso e a gente pede para que os irmãos procurem o livro e leia toda a extensão do texto para que seja compreendido da melhor forma, né? E depois também faça a consulta lá no Evangelho que tem o relacionamento desse texto com um texto do Evangelho também. Qual acontecia ao cristão simples e verdadeiro da era apostólica, assim viverá todo espírita sincero que aspire à renovação de si mesmo, realmente consagrado a servir com Jesus pela vitória do Evangelho. Então nós estamos aqui estudando, nos orientando, pedindo toda a informação que nós precisamos, estamos recebendo toda a informação que precisamos. Nós temos os livros da codificação, temos os livros auxiliares dos irmãos da Pátria Maior e temos a nossa casa, que com os trabalhos que nós fazemos aqui, também vem as orientações através dos dirigentes da casa, através dos expositores, né, de palestras, de aula. Temos também as psicofonias, psicografias, tudo isso ferramenta para que nós possamos ser cada dia melhores e melhorar cada vez mais a nossa caminhada. E isso, meus irmãos, nós colocamos aqui a imagem da Seara de Jesus para que nós, aqueles que ainda não têm, não costumam frequentar ainda um centro espírita, mas que precisam de orientações e sentem isso como uma necessidade para que fique cada vez, se esclareça cada vez mais a sua caminhada sobre o planeta, procure uma casa espírita. Se não pode ser a Seara de Jesus, procure uma outra casa que seja séria, procure orientação de uma casa espírita, porque todo trabalho espiritual, sentimentos, problemas de mediunidade, né? Tudo isso é esclarecido dentro de uma casa espírita. Então a casa espírita é o nosso porto seguro, é onde a gente vai atracar a nossa nau, porque a gente precisa estar inserido dentro do contexto, e um contexto onde haja a proteção, o apoio, o amparo necessário para que nós possamos nos desenvolver no nosso estudo e no nosso trabalho espiritual. Não podemos fazer isso, por exemplo, em outras casas que não são espíritas, né? Em igrejas, por exemplo. Problemas de mediunidade, problemas espirituais, nós temos que ter a orientação de uma casa espírita. E a nossa casa espírita Seara de Jesus, ela tem todo o amparo e todo o preparo e pessoas preparadas para nos orientar, através dos estudos e dos estudos sinceros e constantes que nós fazemos aqui na casa. Esse é um convite que nós fazemos então agora para o próximo ano, para que todos possam fazer parte desta família e participar dos cursos, assistir às palestras, vir aos tratamentos espirituais que acontecem na casa, e aí a gente poder então cada vez mais estar nos melhorando. Então aqui nós temos um trechinho pequeno do texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 16. Ele nos fala assim: aqueles que dizem o Senhor não entrarão no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus diz isso porque muitas vezes nós ficamos rezando, falando Senhor, 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 Senhor. Muitas vezes entramos em uma certa doutrina, onde nós só ficamos falando no nome do Senhor, mas nós não nos modificamos. E Jesus quer dizer isso aqui nessa frase, que só falar não adianta, nós precisamos nos modificar, mudar o nosso íntimo, o nosso ser, para que tudo que nós precisamos e desejamos nós possamos encontrar. Porque o nosso universo, criado pelo nosso Pai Criador, ele é inteligente, ele percebe a nossa mudança e nós precisamos mostrar claramente ao universo o quanto estamos desejosos de mudança, para que nós possamos receber mais do mesmo. Nós falamos que tudo que nós pensamos volta para nós. Então, se nós pensamos em melhora, se nós pensamos em aprendizado, se nós pensamos em abundância, tudo isso volta para nós. Se nós pensarmos em doença, também volta para nós. Mas nós precisamos modificar o nosso pensamento de negatividade para positividade. E aí ele fala assim: basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Ou seja, basta vestir uma roupa de servo para dizer que é um servidor fiel? Não. Muitas vezes nós vestimos aí algumas indumentárias
para dizermos que somos, né, servidores do Cristo, mas dentro de nós não tem o Cristo vivo. O Cristo não trabalhou ainda no nosso ser, no nosso íntimo. Nós precisamos de modificar primeiro de dentro para fora, porque o que vai aqui do lado de fora pouco importa. O que importa realmente é o que está dentro da nossa essência, do nosso ser. Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecerei por suas obras. Então, os cristãos verdadeiros, eles vão fazer aquilo que Cristo orientou para que se fosse feito, né? Que era amarmos uns aos outros, que éramos ser caridosos, que éramos nos colocar à disposição do trabalho para todos aqueles que estão necessitados de orientação, que é o que nós fazemos na Casa Espírita, por exemplo, não é? Em outros templos também se faz, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, todo aquele que se coloca à disposição do trabalho. E do trabalho aqui, meus irmãos, é todo tipo de trabalho que nós conhecemos, né? Não só o trabalho de ganhar o nosso pão de cada dia, isso é uma obrigação que nós temos que fazer. Mas nós nos colocarmos à disposição para ouvir o outro, para ajudar naquilo que for necessário, aquele que está numa necessidade muito grande no momento, socorrer, né? Dar pão no momento que necessita e orientação no momento apropriado. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore de vida derrame sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão está falando isso para nós porque ele está falando de Deus, da fonte primária da energia, da fonte de onde tudo emana, que é Deus, né? Então, o Senhor de bênçãos, Deus da luz, a árvore de vida. Quem é a nossa árvore de vida? É Deus, que é de lá que nós saímos. Nós somos os ramos dessa árvore, né? E muitas vezes esses ramos começam a dar pequenos frutos quando nós nos orientamos, estudamos e nos colocamos à disposição para o trabalho. E aí, então, nós vamos dar frutos em abundância, como Jesus pediu para que nós fizéssemos, né? Amássemos uns aos outros e que vos tenham vida e vida em abundância. Então, tudo isso emana do Criador, que é extremamente abundante. E nós estamos aqui para usufruir da abundância do Pai Maior, se nós compreendermos as leis divinas. E as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que podemos e o que não podemos fazer. Então, a partir deste momento, nós vamos imaginar a nossa vida em abundância, crendo sempre que tudo que pedirmos receberemos. Jesus já nos falou também, tudo que pedirdes e credes que recebeu, receberás. Então, vamos pedir com fé, com confiança e agradecer sempre a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Meus queridos irmãos, muito obrigada por este ano, que nós da Casa Seara Espírita estamos extremamente felizes de estar com todos vocês e contamos com a colaboração e com a presença de todos no próximo ano. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre presente no coração de cada um de vós. E que o ano que entra seja um ano de bênçãos, como diz aqui o final do nosso texto, de bênçãos, de luzes e de vida em abundância. Que nós possamos estar todos juntos com a graça de Deus. Muito obrigada. Um feliz ano novo para todos.